Você já pensou sobre o maior desastre de avião de aeronave única na história, que custou 520 vidas? O que acontece quando um avião se despedaça no céu e as pessoas lá dentro desafiam a morte por 30 minutos? Porque a cauda se soltou. Porque os sistemas hidráulicos falharam. Como os momentos finais na cabine se transformaram em um pesadelo enquanto os pilotos lutavam desesperadamente. Um avião balançando descontroladamente no ar, gritos. Isso não foi apenas um acidente, foi um drama arrepiante que mostra a resiliência da vontade humana nas horas mais sombrias. Centenas de vidas por um fio, com apenas 4 pessoas sobrevivendo a essa tragédia inacreditável. Para saber os detalhes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhuma história de terror real. A data, 12 de agosto de 1985. O local, Tóquio, Japão. Um dia comum, prometendo reuniões e o calor do verão. No aeroporto de Haneda, um Boeing 747 Sr., conhecido como Jumbo Jet, aguardava seus passageiros. Este não era um 747 comum, era a versão Sr., projetada especificamente para voos domésticos de curta distância, capaz de suportar um número maior de ciclos de pressurização e despressurização, ou assim se pensava. O voo JAL 123, com destino a Osaka, era uma rota diária comum para muitos. Mas naquele dia, o destino aguardava com um roteiro muito diferente. A aeronave, com o número de registro JAL 8119, era um gigante dos céus, capaz de transportar centenas de pessoas. A tripulação, experiente e altamente qualificada, era liderada pelo capitão Emesha Imuai Takahama, um veterano com mais de 12.000 horas de voo. Ao seu lado estavam o primeiro oficial Yutaka Sasaki, que estava em treinamento para se tornar capitão, e o engenheiro de voo Hiroshi Fukuda. Os 3 formavam uma equipe de elite. A bordo, 509 passageiros e 15 membros da tripulação, um total de 524 pessoas. Entre eles, rostos familiares, famílias de férias, empresários apressados para reuniões importantes. Havia até mesmo o famoso cantor japonês Keiichi Sakamoto, mundialmente conhecido pelos sucessos Keiki. Mal sabiam eles que estavam prestes a embarcar em uma jornada sem volta. O céu estava claro, uma brisa suave soprava. As verificações pré-voo foram concluídas sem problemas. A tripulação de cabine recebia os passageiros com sorrisos calorosos. O avião era uma máquina funcionando com precisão. O ar-condicionado soprava suavemente. As comunicações entre a torre de controle de tráfego aéreo e o avião eram as de sempre. Frases protocolares, autorizações e leituras de pista. Japan Airlines 123, autorizado a decolar da pista 15L. O rugido dos 4 motores Pratt & Whitney preencheu o ambiente. O 747 acelerou e o enorme avião subiu majestosamente no céu de Tóquio às 18h12. Ninguém imaginava que, para a maioria a bordo, seria a última despedida. Cerca de 12 minutos depois, a uma altitude de 7.300 metros, sobre a Baía de Sagami, o curso normal do voo foi subitamente interrompido. De repente, um baque surdo, uma explosão abafada, ecoou pelo corpo do avião. Não era uma falha de motor, não era turbulência. Era algo muito mais terrível. O impacto foi sentido por toda a aeronave. Passageiros gritaram. Objetos caíram dos compartimentos de bagagem. O que estava acontecendo? Pelo amor de Deus! No cockpit, alarmes soaram um após o outro. Luzes vermelhas piscavam furiosamente. O capitão Takahama e sua equipe foram confrontados com uma enxurrada de mensagens de erro que desafiavam a lógica. Perda de pressão, sistema hidráulico falhou, leme desativado. As palavras se misturavam na mente da tripulação. O avião começou a tremer violentamente, uma vibração incontrolável se espalhando por cada centímetro da estrutura. O que foi isso? Gritou um dos pilotos. A resposta viria, implacável e cruel. O 747 começou a balançar instavelmente. De repente, o controle da aeronave parecia um fantasma. O que se seguiu foi um dos mais angustiantes e heroicos desafios já registrados na história da aviação. A explosão havia destruído a seção da cauda do avião, aniquilando o estabilizador vertical e, mais crucialmente, cortando as 4 linhas do sistema hidráulico. Imagine um carro em alta velocidade que, de repente, perde o volante, o freio, o controle. Essa era a situação do JAL 123. O avião,
Descontrolado, começou a se mover como um peixe fora d'água, subindo e descendo erraticamente, dançando com a morte. "Mantenham o controle", gritou o capitão Takahama para a torre. "Problemas. Perda de controle." A voz ainda era firme, mas havia um tom de urgência indisfarçável nela. A tripulação tentou de tudo. Manobras desesperadas, tentando usar a potência dos motores para dirigir o avião. Uma técnica quase impossível de dominar em tais condições. Imagine a cena no cockpit, rostos suados, olhos fixos nos instrumentos, mãos apertando o manse, buscando qualquer reação, qualquer sinal de que o avião ainda os ouvia. Enquanto isso, na cabine de passageiros, o pânico havia se instalado. O oxigênio começou a diminuir. As máscaras de oxigênio caíram, balançando no ar. Gritos se misturavam aos sons terríveis da desintegração do avião. Alguns passageiros, sabendo que o fim estava próximo, tentaram escrever cartas de despedida para suas famílias. "Mãe, pai, estou morrendo", escreveu uma jovem. "Meu filho está bem e cresceu muito", escreveu outro. O ar estava pesado, cheio de desespero e do cheiro metálico da tragédia iminente. A luta durou 32 minutos. 32 minutos de agonia, de pura bravura. O Boeing 747 mortalmente ferido, seguindo um padrão de voo instável, circulando, subindo e descendo, desafiando a gravidade. A cada descida, a cada subida brusca, a esperança diminuía. Os pilotos, exaustos, mas determinados, recusaram-se a desistir. Eles tentavam manter o avião no ar, desesperados para alcançar qualquer aeroporto, qualquer lugar que pudesse lhes dar uma chance de sobrevivência. O avião sobrevoou a península de Izu, depois as montanhas de Nagano. A paisagem abaixo era um borrão cinza esverdeado, florestas densas e picos traiçoeiros. Às 18h56, o inevitável aconteceu. O avião colidiu com o Monte Ozutaka. O impacto foi implacável. Uma explosão ensurdecedora, metal retorcido, chamas. A montanha tremeu. Os restos do gigante do céu se espalharam por uma vasta área, criando uma cena de destruição e morte. O silêncio que se seguiu ao impacto foi mais terrível do que qualquer som. Equipes de resgate foram mobilizadas, mas a complexidade do terreno e a escuridão da noite dificultaram imensamente os esforços. Quando os socorristas finalmente chegaram ao local, a cena era indescritivelmente horrível. Entre os escombros e a fumaça, milagrosamente, apenas 4 pessoas foram encontradas vivas. 4 vidas. Entre os destroços de 520 pessoas. Entre os sobreviventes, uma mulher e sua filha que estavam sentadas sobre as asas do avião, e 2 jovens garotas. Suas histórias são um testemunho da resiliência humana nas circunstâncias mais difíceis. Mas a pergunta ecoava: como? Como um gigante tão robusto, uma máquina tão complexa, pôde ser destruído de forma tão trágica? A investigação começou imediatamente, implacável e precisa. A caixa preta, o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo foram recuperados. Seus segredos seriam a chave para desvendar a verdade. As gravações do cockpit revelaram a luta desesperada dos pilotos. Cada palavra, cada respiração, cada tentativa de controle era uma prova de sua coragem e sacrifício. Eles não desistiram por um segundo. A cada tentativa fracassada, havia desespero, mas nunca rendição. O desespero que a tripulação sentiu ao ver que o avião não respondia aos comandos, a compreensão gradual de que estavam presos. Os investigadores se aprofundaram nos destroços. Cada peça, cada fragmento de metal foi analisado com precisão cirúrgica. E a verdade veio à tona, chocante em sua simplicidade e crueldade. Não foi erro do piloto. Não foi uma falha inesperada de software. A raiz da tragédia remonta a um reparo defeituoso, realizado 7 anos antes, em 1978. Em 1978, o mesmo Boeing 747 havia sofrido um tailstrike impacto da cauda, durante um pouso. O reparo, realizado pela Boeing, a fabricante da aeronave, foi a causa de tudo. A fuselagem traseira, e especificamente a antepara de pressão traseira, crucial para manter a pressurização da cabine em altitude, foi reparada incorretamente. Em vez de uma única placa de reforço rebitada duplamente, foram usadas 2 placas separadas, o que reduziu a resistência da área à fadiga em 70%. Ao longo de 7 anos e milhares de ciclos de pressurização e despressurização,
A estrutura metálica enfraqueceu, até 12 de agosto de 1985. Quando a aeronave atingiu a altitude de cruzeiro, a antepara de pressão se rompeu explosivamente. A despressurização incontrolável não só destruiu o estabilizador vertical, a barbatana na cauda do avião que o mantém estável, mas também causou danos fatais às 4 linhas do sistema hidráulico, que controlam todas as superfícies de voo da aeronave. Foi um erro quase invisível, um detalhe técnico, mas com consequências apocalípticas. Quem foi o culpado? A Boeing admitiu a falha no reparo. O engenheiro responsável pelo reparo foi responsabilizado, e a Japan Airlines também foi criticada por falhas em suas inspeções de manutenção. O então presidente da Japan Airlines renunciou em sinal de solidariedade com as vítimas. No entanto, para as famílias, a justiça era um consolo frio. A dor, a perda, o vazio deixado pela ausência de seus entes queridos nunca seriam preenchidos. A história do Japan Airlines 123 é um lembrete sombrio de que, apesar de toda a tecnologia e rigor da aviação moderna, erros humanos podem ter consequências devastadoras. Mas também é um tributo à coragem da tripulação, que lutou até o último segundo, transformando 32 minutos de horror em uma epopeia de resiliência. O desastre do JAL 123 levou a mudanças significativas nas práticas de manutenção e inspeção de aeronaves em todo o mundo. A importância da integridade estrutural da antepara de pressão, em particular, foi reafirmada a um custo terrível. Hoje, os padrões de inspeção de aeronaves são ainda mais rigorosos, e cada detalhe, cada reparo, é verificado com precisão. As vidas perdidas naquele dia não foram em vão. Elas se tornaram um catalisador para a segurança, um sacrifício que pavimentou o caminho para uma aviação mais segura para todos nós. Um monumento foi erguido no local do acidente. A cada ano, famílias e sobreviventes se reúnem para lembrar aqueles que faleceram. É um lugar de reflexão, um lugar de dor, mas também, estranhamente, um lugar de paz, onde a memória de 520 pessoas vive. O silêncio das montanhas reflete a magnitude da perda, mas também a força do espírito humano. Esta história é um testemunho da fragilidade da vida e da importância de estar sempre vigilante. É uma prova de que por trás de cada voo seguro, há uma rede complexa de engenheiros, pilotos e técnicos trabalhando incansavelmente. Mas é também uma história de heroísmo, de pessoas que demonstraram uma coragem inspiradora diante da morte iminente. Você lutaria com a mesma bravura da tripulação, ou se renderia ao desespero? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Estamos com as famílias, em memória das vítimas da tragédia. Cada melhoria, cada medida de segurança, é o grito silencioso daqueles que se foram. Esse grito diz: lembre-se de nós. Aprendam com nossos erros. Construam um futuro mais seguro. Se você sentiu o peso desta história, se você se conectou com a dor e a coragem daquele dia, por favor, considere se inscrever no canal. Cada história é uma lição, um aviso, e juntos podemos garantir que essas memórias nunca sejam apagadas. Lembre-se, o céu é vasto, mas a segurança é um privilégio que deve ser conquistado e protegido todos os dias. A escuridão havia caído. Nas encostas íngremes do Monte Ozutaka, os destroços fragmentados do Japan Airlines 123 fumegavam, preenchendo o silêncio da noite com um cheiro terrível e uma tristeza profunda. As equipes de resgate lutaram por horas para chegar ao local, a inacessibilidade da área e a escuridão da noite dificultando seus esforços. Cada minuto era precioso, mas a mão implacável do destino já havia feito seu trabalho. Além disso, havia alguns detalhes controversos sobre os esforços iniciais de resgate. Algumas fontes alegavam que a Força Aérea do ZEA havia oferecido ajuda de uma base aérea próxima para chegar ao local mais rapidamente, mas isso foi supostamente recusado pelas autoridades japonesas. A veracidade dessas alegações tem sido objeto de debate por anos, mas uma coisa era certa: os atrasos haviam dificultado os trabalhos de resgate, e isso pode ter afetado o número de sobreviventes. Quando o dia clareou e os primeiros raios de sol caíram sobre os destroços, o horror da cena tornou-se totalmente evidente. Restos retorcidos de metal, árvores queimadas, pertences pessoais espalhados por toda parte, passaportes, brinquedos de crianças, fotos rasgadas, tudo era um testemunho terrível de uma tragédia. Este não foi apenas um acidente de avião, foi um fim desesperador, onde 520 vidas foram brutalmente ceifadas.
Enquanto os socorristas vasculhavam os escombros em busca de sinais de vida, apenas 4 milagres foram descobertos. Dos 524 a bordo, apenas 4 sobreviveram. Essas 4 vidas eram uma prova incrível da resiliência humana em um ambiente onde a sobrevivência em acidentes aéreos é quase impossível. Entre os sobreviventes, havia uma mulher de 34 anos e sua filha de 8, encontradas sob uma das asas do avião. As outras 2 eram jovens, de 26 e 12 anos. A sobrevivência delas, apesar da magnitude da tragédia, era uma pequena luz de esperança, mas ao mesmo tempo enfatizava ainda mais a profundidade da perda. A sobrevivência delas era um lembrete silencioso de quão desesperadamente a tripulação havia lutado durante aqueles terríveis 32 minutos. Mas esses sobreviventes também carregavam as marcas aterrorizantes do incidente. Embora seus corpos estivessem cheios de feridas, suas almas haviam sofrido um trauma ainda mais profundo. Junto com a alegria de estarem vivas, elas carregavam a dor e a culpa de sobreviver a um acidente onde milhares estavam mortos. Elas eram as memórias vivas dessa tragédia, monumentos vivos que se apresentavam em cada aniversário doloroso para contar suas histórias, lembrando-nos da fragilidade da vida. A investigação começou imediatamente. Os olhos do mundo estavam fixos neste evento horrível. Como um avião tão grande, considerado um modelo de segurança, pôde ser destruído tão facilmente? Os destroços do avião foram recolhidos peça por peça e remontados em uma base militar em Tóquio, formando um gigantesco quebra-cabeça para entender como o acidente havia acontecido. As caixas pretas, o gravador de voz da cabine, CVR, e o gravador de dados de voo, FDR, foram encontradas, e os segredos contidos nelas desvendariam o mistério da tragédia. O gravador de voz do cockpit revelou os ecos da luta terrível dos pilotos nos seus minutos finais. Foi uma audição de partir o coração. Cada palavra, cada respiração, cada tentativa desesperada da tripulação demonstrava sua bravura, mas também seu crescente desespero. Eles viam os sistemas falharem um após o outro, entendendo a profundidade da perda de controle. O avião não responde. O que é que isto está a fazer? Essas palavras refletiam o pico do horror, a incrível vontade de não desistir, mesmo no último instante. Eles não se renderam, mesmo olhando a morte nos olhos, mas a força do avião que os desafiava era imensa. Seus esforços permitiram que o avião permanecesse no ar por 32 minutos, um tempo inacreditável para uma aeronave sem controle. A análise dos destroços da aeronave foi implacável e precisa. Cada pedaço de metal, cada cabo foi cuidadosamente examinado. Os investigadores encontraram uma falha assustadora na estrutura da parte traseira do avião, e especificamente na antepara de pressão traseira, uma parte crítica que mantém a pressurização da cabine. E a verdade veio à tona, chocante em sua simplicidade, mas devastadora em suas consequências. O problema não estava nas características de voo da aeronave ou na pilotagem. A questão estava em um reparo defeituoso feito 7 anos antes, em 1978, quando o avião sofreu um tailstrike impacto da cauda, durante um pouso. Neste reparo, realizado pela Boeing, a fabricante da aeronave, em vez de uma única placa de reforço rebitada, foram usadas 2 placas separadas, o que reduziu a resistência da área à fadiga em 70%. Esse erro técnico, como uma bomba relógio, foi se tensionando um pouco mais a cada voo. Milhares de decolagens e pousos, milhares de ciclos de pressurização, tensionaram esse ponto enfraquecido cada vez mais. E finalmente, em 12 de agosto de 1985, quando o avião atingiu 7.300 metros de altitude, essa falha oculta se manifestou. A antepara de pressão se rompeu explosivamente. Essa explosão não apenas destruiu completamente o estabilizador vertical do avião, a grande barbatana na cauda que o mantém estável, mas também cortou as 4 linhas hidráulicas que fornecem energia a todos os sistemas de controle de voo da aeronave. O resultado foi um gigante incontrolável, uma massa no céu cujas asas, leme e mecanismos de movimento não funcionavam. A questão da responsabilidade veio à tona. A comissão de inquérito culpou diretamente a Boeing por erros no processo de reparo. A empresa admitiu o reparo defeituoso, e este foi um dos maiores golpes corporativos na história da Boeing. Alguns dos engenheiros responsáveis pelo reparo foram responsabilizados, e alguns até cometeram suicídio. A Japan Airlines,
por sua vez, foi criticada por deficiências em suas inspeções de manutenção da aeronave, pois era sua responsabilidade detectar tais falhas. O presidente da empresa na época, Yasumoto Takagi, renunciou em sinal de solidariedade com as vítimas e pediu desculpas às famílias dos que perderam a vida. Mas todas essas responsabilidades, punições, eram um consolo frio para as famílias das vítimas, que sentiam a dor da perda. Nenhuma consequência legal, nenhuma missão, poderia trazer de volta seus entes queridos. A tristeza deles era profunda e incurável, deixando uma marca que permaneceria por anos. A tragédia do Japan Airlines 123 tornou-se um ponto de virada para a indústria da aviação. Este evento provou de forma terrível que o menor erro pode levar a catástrofes gigantescas. Após a tragédia, mudanças rigorosas foram feitas nos processos de reparo e manutenção de aeronaves. Em particular, os protocolos de inspeção para antepares de pressão e sistemas hidráulicos foram significativamente endurecidos. A resistência à fadiga e a durabilidade a longo prazo de cada componente da aeronave foram investigadas mais profundamente. Novas regras foram implementadas, treinamentos mais rigorosos foram realizados para engenheiros e técnicos, e os métodos de inspeção foram aprimorados. Essa tragédia levou ao reescrito das regras de segurança da aviação, de modo que as 520 vidas perdidas naquele dia se tornaram uma espécie de sacrifício para a segurança dos voos futuros. A morte deles foi uma lição para transformar a aviação em um campo mais confiável, e suas memórias vivem em cada voo seguro. No local do acidente, no Monte Ozutaka, um memorial foi erguido em memória das vítimas da tragédia. Não era apenas um monumento, era uma homenagem às vidas perdidas, à dor de suas famílias e à coragem inigualável da tripulação. Anualmente, em 12 de agosto, famílias e sobreviventes se reúnem neste local sagrado, lembrando seus entes queridos e mantendo sua memória viva. Este lugar é um símbolo de dor e perda, mas também da resiliência e esperança do espírito humano. O silêncio das montanhas, embora reflita a magnitude da tragédia, também foi testemunha dos esforços feitos para a segurança dos sobreviventes e das futuras gerações. Foi uma lição que nunca será esquecida, um símbolo dos esforços feitos para que nunca mais se repita. Essa história mostra como a vida é frágil e como é importante estar sempre vigilante. É a prova de que por trás de cada voo seguro, há uma complexa rede de engenheiros, pilotos e técnicos trabalhando incansavelmente. A aviação é um campo onde a segurança é a maior prioridade, e a tragédia do JAL 123 é um exemplo terrível de como esse princípio é valorizado. Mas também é uma história de heroísmo, de pessoas que demonstraram uma coragem inspiradora diante da morte. Eles lutaram até o último suspiro, mas foram derrotados. No entanto, sua luta foi escrita em letras douradas na história da aviação, gravando seus nomes como símbolo de bravura e sacrifício. Tragédias como essa nos fazem pensar profundamente. Se você estivesse lá, naquele avião, sem controle, o que você faria nos seus últimos minutos? Você lutaria com a mesma bravura da tripulação, ou se renderia ao desespero? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Estamos com as famílias, em memória das vítimas da tragédia. Cada melhoria, cada medida de segurança, é o grito silencioso daqueles que se foram. Esse grito diz: lembre-se de nós. Aprendam com nossos erros. Construam um futuro mais seguro. Se você sentiu o peso desta história, se você se conectou com a dor e a coragem daquele dia, por favor, considere se inscrever no canal. Cada história é uma lição, um aviso, e juntos podemos garantir que essas memórias nunca sejam apagadas. Lembre-se, o céu é vasto, mas a segurança é um privilégio que deve ser conquistado e protegido todos os dias.